igual. Porque em parte conhecemos. E baseado no em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, quando você recebe uma inspiração, para você profetizar o que você ouviu do Espírito, está baseado no nível de conhecimento que você tem. Por isso você vai colocar aquilo de acordo com o seu nível de conhecimento. É por isso que às vezes o Senhor mostra mesmo um caixão para alguém, mas esse alguém que recebeu o caixão fala: Deus está abrindo uma cova aqui. E às vezes Deus está dizendo: não era isso não, você entendeu errado. Eu estou dizendo que eu estou livrando alguém da morte aqui. Tá entendendo? Tipo assim, ó, se você vê um caixão, o que você vai... Pastor, posso falar? O que foi? Eu vi um caixão, posso falar? Aí você vai chegar aqui, o que você vai interpretar do caixão? Se você é do tipo que aprendeu que Deus mata, na sua cabeça é: Deus vai matar alguém aqui. Agora, se você é do tipo que sabe que Deus não sai matando as pessoas assim, você vai dizer assim: Deus está livrando alguém da cova aqui. Deus está livrando alguém. Então, em parte conhecemos e em parte profetizamos baseado no que conhecemos. E é por isso que é necessário conhecimento para você sair operando nos dons do Espírito. Entendeu? Então assim, fazem agora 9 horas ininterruptas, 9 horas seguidas, que eu estou sentindo uma unção forte. 9 horas já. E agora está mais forte ainda. E sabe, eu percebo que nós podemos desfrutar de algumas coisas. Eu ouvi o Espírito dizer, enquanto eu estava sentado ali, ou enquanto eu estava adorando, que havia algumas pessoas que estavam oprimidas aqui, oprimidas mesmo. Algum tipo de opressão. E eu me vi fazendo algo. Eu me vi fazendo algo e eu tenho ousadia para fazer. Eu vi pessoas que estavam oprimidas passando aqui perto de mim. Sabe, em Isaías 10, 27, a Bíblia diz que o jugo, ele é despedaçado por causa da unção. Todo jugo é despedaçado por causa da unção. Todo jugo é despedaçado por causa da unção. E uma das pessoas que eu vi passando aqui era a dona Sônia. Eu vi ela passando por mim aqui e recebendo essa unção e ficando livre. Mas tem mais pessoas aqui. Mas eu queria começar com aquilo que o Senhor me disse e me mostrou. Então eu queria pedir para você, dona Sônia, passe aqui perto de mim apenas. Só dá a volta aqui em mim. Bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Só dá a volta em mim, só. Bem devagarzinho. Isso. O jugo é despedaçado por causa da unção. O jugo é despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer. Mais. Mas ela não era a única pessoa, não. A primeira Deus mostra, a segunda Ele pede que você tenha ousadia para receber o que você precisa receber. Então, quando acontece com uma pessoa, fica aí. Quando acontece com uma pessoa que Deus mostrou e outra pessoa vê aquilo, a fé é ativada. Então, pode se receber. Meu Deus, ficou mais forte agora. Vem, passa aqui, bem devagarzinho, passa em volta de mim, passa. Mais forte. Ficou mais forte. Continue, chega mais perto. Continue passando. Continue. O jugo é despedaçado por causa da unção. O jugo é despedaçado por causa da unção. E eu sei que tem mais pessoas
Pessoas que estão oprimidas mesmo. Pessoas que estão oprimidas mesmo. Que precisa ser livre. O jugo é despedaçado por causa da unção. Há uma atmosfera de libertação aqui, propícia para você ficar livre. Há uma atmosfera aqui. Há tanta unção aqui, tanta unção. Então venha ser livre já. Se você quiser, você pode ser livre. Eu queria só avisar que não é um show, não. O Espírito Santo já fez tantas coisas e muitas delas muito esquisitas, sabe? Por exemplo, pegar barro e colocar no olho de um cego. Que sentido tem? Oh, meu Deus. O jugo é despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Por causa da unção. Vai sentando no seu lugar aí, senta aí. Dá a volta, dá a volta. Chega mais perto. Dá a volta, dá a volta. O jugo é despedaçado por causa da unção. Fica aqui. O que você sente? Já está sentindo a unção ou ainda não? Não? Ok. Eu libero a unção sobre você agora. Eu libero a unção. Agora puxa a sua respiração. Solta. Faça isso de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A unção do Espírito está fluindo sobre você. E está ficando mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Continue puxando, continue que você está recebendo, continue. Continue recebendo, continue. A unção está sobre você. A unção está sobre você. Você já teve algumas experiências no Espírito sobrenaturais. E eu ouvi o Espírito dizer para você que hoje você vai ter mais uma daquelas experiências, que é para você se soltar nisso, se entregar mesmo, do jeito que você sabe fazer. E que a unção vai fluir através de você. Deixa eu ficar pertinho de você um pouco. E que a unção vai fluir em você. Pode tira a guitarra dele.
Vamos descer ali, vamos descer. Então o Senhor disse que hoje você ia ter uma daquelas experiências. E eu creio nisso. Eu creio nisso. E a unção já está passando para você já. A unção já está fluindo para você já. E vai fluir mais. E vai fluir mais. Mais sobre ele, mais. Entregue-se completamente, porque o Senhor tem muito para você hoje aqui. Eu ouvi ele dizer: o Senhor tem muito para você hoje aqui. Então receba tudo, mais. Hoje é um daqueles dias que a gente recebe de Deus, sabe? Aqueles dias que a gente pega mesmo, puxa de Deus, sabe? Tem muita unção aqui. Muita unção aqui. Aleluia. Eu também tô ficando com a perna mole. Tira aqui. Tira aí. O jogo é despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. O jogo é despedaçado por causa da unção. Cheio. Mais cheio. Mais cheio. Segura, homem. Segura. Cheio. Hoje é um dia de libertação, não é? E às vezes
É só aquilo, você está oprimido e o Senhor não quer que você fique oprimido não com nada. E algumas pessoas precisam deixar alguns vícios, algumas coisas também. E o Senhor quer que você se liberte, se livre. Chega aqui perto de mim para você ser livre, vem. Se tem algum vício que você quer largar, vem aqui perto de mim, vem. Já está bêbada, mas vai ficar mais, porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Continue sendo cheio do Espírito. Fique mais cheio do Espírito. E vai se enchendo do Espírito. E se encha mais do Espírito, em nome de Jesus. Cheia! Cheia! Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E continue ficando cheia. 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 Mais. Tá recebendo de tabela, né? Tá recebendo de tabela. Então agora vem aqui, se livra de tudo e vem receber, vem aqui. Isso. Ele estava fazendo certinho, trabalhando e segurando. Trabalhando e segurando. Agora ele soltou, ó. Ele soltou. Mas eu tinha certeza que ele ia receber. Eu falei pra ele: você também, vem aqui. Eu avisei ele no começo do culto. Agora se entrega como você nunca se entregou. Eu sei que você já se entregou bastante, mas se entrega como nunca agora. Está ficando mais forte aqui. Está ficando mais forte aqui. Mais. É o Senhor que está fazendo isso. Eu não inventei nada. Eu não inventei nada aqui, não. Eu não inventei nada, não. O Senhor está falando com você. Então dê ouvidos a Ele e vem aqui. Ele está falando com você. Você sabe disso. Vamos combinar uma coisa? Eu vou andar até ali e você vai me seguir os meus passos, ok? Vamos lá, devagar, devagar, atrás de mim, siga os meus passos. Continue me seguindo. Continue me seguindo. Livre, 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 livre. Oh, oh, aleluia. Algumas coisas pertencem ao Senhor. E toda a glória é uma dessas coisas. O Andy, vai aqui no meio do corredor, Andy. Vai no meio do corredor, vai. Pode.
Fogo sobre ela, fogo. Fogo sobre ela, fogo. Mais. 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 Por causa da unção. Por causa da unção. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Para sempre, amém, aleluia. Canta, canta, canta. Aleluia, para sempre, amém, aleluia, 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 para sempre, amém. Em nome de Jesus. Aleluia, para sempre, amém. Aleluia, 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 para sempre. Graças a Deus, obrigado. Obrigado, banda. Obrigado, gente. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Enquanto eu estava ali, eu via muitas pessoas gritando, uma mágoa muito próxima, tipo assim, querendo gritar. Fala aqui nesse microfone aqui, por favor. Enquanto eu estava na bateria, eu tive uma visão de pessoas querendo gritar de desespero e não conseguia. Era como que ela fosse presa por alguma opressão muito forte. E ela não conseguia se libertar daquilo, mas era uma tristeza muito grande. E ela querendo se libertar, mas ela não conseguindo. E aconteceu isso agora. Quando você estava orando, chamando pessoas para vir, ou falando de tristeza, as pessoas não estavam se levantando por causa dessa opressão, oprimindo. Ela sabe que está com problema, sabe que precisa disso, mas ela não veio por causa dessa opressão. E eu quero te falar uma coisa, irmão. Não permita que Satanás roube você. Se você tem alguma coisa, tem sentido essa opressão, vem aqui, seja liberto disso. Porque você não merece levar isso. Não deixe Satanás te enganar. Amém? Então aproveite esse culto para isso.
se testifica com você, então vem aqui. Se essas palavras fazem sentido, venha. O Senhor te ama. E esse peso já está saindo. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero toda a unção que está sobre mim. Toda a unção que está sobre mim agora, eu libero sobre você. Receba tudo. Porque a unção destrói, despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Isso. Solta tudo, solta. Porque é você e Deus, esquece todo mundo. Continue recebendo, continue. A unção está destruindo o jugo na sua vida. Continue recebendo, continue. Livre. Isso. Se fosse só por ela, já valeria a pena. Já valeria a pena se fosse só por ela. Você está livre. Graças a Deus. Boa noite, gente. Vocês estão bem, não é? Bom, deixa eu falar algumas coisas aqui. Eu tenho 2 livros. Sabe, a semana passada eu indiquei esse livro aqui. E esse livro, ele custa, na verdade, R$ 64,90 na livraria. E a semana passada eu disse que ele estaria com 20% de desconto, certo? Só que hoje eu pedi para a Ana Paula, da livraria, que eu queria indicar de novo e que eu queria que ela desse um desconto maior ainda. E ela deu. Então, esse livro, ele estava custando, como eu disse, R$ 64,90. E é o livro Línguas, Depois do Pentecoste, de Kenneth E. Hagin. E ele está custando agora R$ 45,43. Agora, veja, na livraria, por enquanto, só tem esse. Se você for lá e não tiver nenhum, eles trazem ainda nessa semana mais. Agora, só tem esse aqui, tá bom? Então, se você correr, você pega esse, senão você vai ter que esperar. Por R$ 45,90 é só hoje, tá bom? Só hoje, não vem a semana que vem dizer, o pastor falou, não. 30% de desconto hoje. Agora, ela me deu outro livro aqui, O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, também de Kenneth Hagin. E ele está custando, ele custa na livraria R$ 34,90, porém, ela também está dando 30% de desconto, então vai sair a R$ 24,43. Só isso. Eu tenho uma outra coisa aqui para passar para vocês também. Eu tenho, há alguns anos atrás, eu escrevi inspirado uma confissão, não é? Uma confissão que diz assim: eu sou próspero, sou abençoado, na minha casa há prosperidade e riqueza, eu estou enriquecendo muito, o dinheiro, os bens e as oportunidades para o sucesso estão vindo para mim em quantidades crescentes por diferentes meios de forma contínua. As pessoas estão me entregando bens e dinheiro sempre. Glorificado seja o Senhor que ama a minha prosperidade. Essa confissão aqui, ela está baseada na palavra, são versículos bíblicos aplicados aqui. Então, eu tenho falado com a minha igreja, para mais do que nunca esse ano de 2025, fazer confissões de fé, confessar a palavra mesmo, e confessar versículos como esse. Então, esse quadro aqui, agora a gente só tem 2 na livraria,
por enquanto. Eles podem fazer mais, mas tem 2 lá, desse mesmo modelo aqui, e ele custa R$35 esse quadro. Então, se você quiser levar, levanta a sua mão que a Ana Paula já pega o seu nome e no final você vai passar na livraria e levar, tá bom? Tem só 2 a R$35 esse quadro aqui, ó. Veja, ele dá para ser pendurado e é um quadro muito bonito, isso é vidro mesmo, tá bom? De madeira. Então, você pode procurar na livraria a Ana Paula para adquirir esse quadro, tá bom? Isso aqui vai abençoar demais a sua vida. Graças a Deus. Vocês estão sendo abençoados até aqui? Amém. Queridos, ontem nós tivemos um evento aqui muito bom, extraordinário na verdade, dos jovens. E é o Conexão One Move. E tinha aqui 7 igrejas reunidas, né? Então tinha várias igrejas de vários lugares reunidas aqui e foi um evento excelente. E parabéns ao Lely, a Larissa e toda a equipe. Eu queria que você aplaudisse a eles. Toda a equipe que trabalhou aqui, né? E também a equipe de eventos, né? Com o Alessandro e com o Henrique, que trabalharam muito bem também lá em cima, fizeram uma sala extraordinária para o pregador e as pessoas que vieram, os pastores e líderes que vieram também. Então, foi uma coisa extraordinária. Eu queria que vocês aplaudissem o Henrique e a Alessandro também. E é bom sempre a gente reconhecer o trabalho das pessoas que estão fazendo em nossa igreja, não é? Sim ou não? Nós temos que reconhecer o trabalho das pessoas e eles têm feito um ótimo trabalho. Foi excelente o evento. Porém, eu quero falar sobre algo que aconteceu ontem. Olha, veja. Desde que eu assumi a igreja, comecei a pastorear, eu tenho ensinado a igreja sobre o mover do Espírito, como se mover no Espírito, o que pode durante o mover do Espírito e o que não pode. E, obviamente, eu esqueci, na verdade, de falar para o Lely, ou eu mesmo subir e falar que eu não gosto que as pessoas saem no meio das outras pessoas dando palavras. Sabe, tipo, o Mateus Aguilar, o profeta, estava aqui pregando e pessoas saíram no meio para dar palavra para um, para dar palavra para outro, às vezes impor as mãos em um e impor as mãos em outro. E na verdade, ontem eu realmente não parei a todos, não parei, eu costumo parar, na verdade, eu sempre faço. Mas ontem a Ana Paula, a líder do diaconato, me perguntou o que ela faria, porque a nossa equipe é bem treinada. Eles são bem treinados. Então, normalmente eles olham para mim, os pastores olham para mim, eles querem saber o que eu vou fazer nessa hora, não é? Então, a Ana me perguntou o que eu faço, pastor, porque 2 moças subiram aqui no palco, elas não são da nossa igreja, e elas subiram aqui no palco e vieram trazer palavras durante a pregação, tá? Durante o mover do Espírito que o Mateus Aguilar estava se movendo. E era ele que estava se movendo. E elas subiram aqui e entregaram palavras, começaram a entregar, e eu percebi que outras pessoas começaram a sair. E eu segurei tudo aquilo. Mas eu percebi algo, que isso não é para acontecer. Eu vou falar com todo amor. O povo da nossa igreja não é para participar disso. O pessoal da nossa igreja não é para participar. Então, das duas, uma. Ou não entendeu quando eu expliquei, ou não concordou quando eu expliquei. Das duas, uma. Ou não entendeu ou não concordou. Agora, veja. Eu quero falar com muito amor e eu vou ler algo antes de prosseguir. Em 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26... Então, às vezes as pessoas não entendem porque elas não sabem que eu estou falando o que eu falo baseado no que está escrito. Então, eu quero explicar baseado no que está escrito para... Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. E está escrito assim, ó, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, tipo agora, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação e aquele outro língua. E ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Próximo. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais... veja que Paulo está colocando uma ordem no culto. Ordem, diga ordem no culto. Ordem no culto. É necessário sim ou não? Sim. Quem falou isso? Paulo, inspirado por quem? Por Deus. Que fazer, pois, irmão? No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. Isto sucessivamente, e haja quem interprete. Próximo.
Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Próximo. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros? Falem apenas quantos? Ou 2 ou 3. E os outros? Vamos colocar um pouco em perspectiva, em ordem aqui. Por que Paulo fala isso? Por um simples motivo. Ele queria organizar o que estava virando desordem. Provavelmente a igreja de Corinto estava muito eufórica com o mover do Espírito, com os dons do Espírito. Eles estavam eufóricos, né? Então, sabe, o mover vem, o Espírito Santo vem, o poder vem, e as pessoas querem entrar nisso. E está tudo bem até aí. Se a igreja é bem ensinada, ela consegue fluir. Por exemplo, sabe quantas palavras... Eu estou pregando, eu estou dirigindo o culto, mas você sabe que as palavras, 2 das palavras que foram faladas aqui, não foi eu que falei? 2 não, 3. Não foi eu que falei? Falaram para mim, uma foi a Érica, outra foi o Lely que você acabou de ver, e acho que o Patrese falou uma outra. Então, você vê, quando você tem ordem, você consegue fluir com 3, e até pode ser mais do que 3 se tiver uma ordem. Então o que Paulo estava estabelecendo ali era uma ordem, mas veja, ninguém bagunçou nada, ninguém saiu dando palavra no ouvido de ninguém, ninguém saiu impondo as mãos, porque você sabe, se você recebe imposição de mãos de alguém, algo é passado, algo é transferido. Agora veja, você não conhece todo mundo na igreja, você gostaria que qualquer pessoa colocasse a mão na sua cabeça? Imagina se não precisa de uma ordem para que alguém saia do lugar dela e vá até você colocar a mão na sua cabeça. Sim ou não? Precisa de ordem ou não? Sim. Agora veja, o que eu tenho feito, e eu gostaria que pessoas, até mesmo os que estavam no culto ontem, que não são daqui, pudessem me assistir, me ouvir e me ver explicar. Eu explico muito bem sobre isso. Sabe, as pessoas não podem sair do seu lugar enquanto eu estou... Veja, se você acredita que o Espírito Santo está fluindo através de mim, você não pode estar... Não, pastor, eu tive que falar, eu tive que sair do meu lugar e falar, porque o Espírito Santo me tocou. Mas espera aí. Das duas, ou ele está sobre você e não está sobre mim, ou ele está sobre mim e não está sobre você. Porque ele não vai bagunçar ele mesmo. O Espírito Santo não causa desordem. Então, assim, se o profeta Mateus Aguilar estava fluindo aqui, por que outras pessoas saíram impondo as mãos, dando palavra? É errado ou certo, gente? Quem concorda que é errado, levanta a mão, vamos ver. Tá. Eu percebi que são todos, se não a maioria, mas pelo jeito são todos que concordam comigo. Eu estou ensinando a minha igreja, amém, gente? Amém? Veja, isso não é para funcionar apenas se ninguém fizer, mas se alguém fizer, vamos todo mundo também fazer. Não, gente, você faz o que é certo, não se os outros estiverem fazendo ou não, você faz o que é certo porque você sabe que é certo fazer o que é certo. Tipo assim, o meu grupo de pessoas treinadas por mim, eles já olham para mim, o pastor Vinícius olhou para mim. O pastor Roberto olhou para mim. Eles queriam dizer, e aí pastor, a Ana veio no meu ouvido perguntar, o que eu faço? Por quê? Porque eles sabem que nós não praticamos esse tipo de coisa. Então, volta lá ao versículo, deixa ele na tela, por favor, Julinha. É o 14, acho que eu estou no 27. 1 Coríntios 14, 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Próximo. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Agora, como é possível ficar calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus? É você falando em línguas. Quem ora em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Agora, eu estou orando em línguas desde as 10 horas da manhã. Você nem me ouviu falar. Nem me ouviu falar em línguas. Não precisa. Mas eu estou cheio do Espírito Santo porque eu passei essas horas todas falando em outras línguas hoje. E eu estou debaixo da unção desde o minuto que eu comecei a orar em outras línguas, porque eu já venho numa jornada longa de orar muito em outras línguas, e a unção veio sobre mim no minuto que eu comecei hoje a orar. Eu comecei a orar, a unção veio. E você fica empolgado, qualquer um fica empolgado, eu estou empolgado. E depois a unção foi crescendo e aumentando, e ela está muito forte aqui sobre mim. Eu sinto uma unção forte aqui. Mas eu preciso continuar de onde eu estou ali. Tratando-se de profetas, falem apenas 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente. O que significa? Na ordem,
Então, precisa haver oportunidade. Por exemplo, o Wesley acabou de vir da bateria, veio no meu ouvido, pastor, e cochichou. Você percebeu, né? Ficou claro, ele estava ali falando comigo. E eu disse, pode falar no microfone. Por quê? Porque a gente trabalha com ordem. E aí ele já me falou, ele pode falar aqui no microfone. Mas é tudo, pastor, que você vai deixar falar no microfone? Obviamente não. Obviamente que eu não vou deixar falar tudo. É por isso que, aliás, ele me falou antes do que ele ia falar. Eu disse, pode falar no microfone. E aí ele falou e abençoou a vida daquela irmã lá, não é? Você foi abençoada? Muito abençoada. E o que a Érica falou, abençoou a vida de pessoas aqui também. Ok? O que o Patrese falou, abençoou a vida das pessoas aqui. E nós temos fluído sucessivamente, um após o outro. Agora veja, quando Paulo está falando ali, e os outros julguem, significa que precisa julgar o que está sendo profetizado, sim ou não? Sim. Precisa, não é? Agora, veja, ontem foram faladas várias coisas. Por exemplo, as meninas que subiram aqui e deram palavras. Algum de nós que estava aqui ouviu o que elas falaram? Como nós vamos julgar aquilo? Como? Me explica. Como eu vou julgar aquilo? Eu não sei o que aquelas meninas receberam. Eu não sei o que foi falado e eu não sei o que elas receberam. Como eu vou julgar? Como você vai julgar? Nós não vamos conseguir julgar porque elas subiram lá, falaram no ouvido daquelas pessoas e nós não sabemos o que foi. É certo isso, meu povo? Não é certo. O que é certo? Você quer falar alguma coisa? Fala aqui, ó, para a gente saber o que você está falando e poder julgar. Porque se o Lely, por exemplo, como disse agora uma palavra, e essa palavra não bate em ninguém, pode ser que alguém ficou com vergonha, mas vamos imaginar um cenário aqui de pessoas que às vezes dá profecia que alguém vai morrer, ou que o marido está traindo e não está traindo como já aconteceu. O que faz? O marido dela está traindo ela volta para casa e diz assim, cadê? Quem é que você está me traindo? Com quem que você está me traindo? Já aconteceu. E quem julgou isso? Então nós queremos ordem. Vocês concordam comigo? Nós queremos ordem. Agora eu estou falando com a minha igreja. Eu não posso ensinar a igreja dos outros. É obviamente que no próximo culto que tiver aqui, eu vou subir no púlpito e eu vou falar, ó, gente, a gente não trabalha assim não, tá? Então ninguém sai nos lugares aí dando palavra não, porque a gente não vai aceitar não. Agora, infelizmente, eu não quis bagunçar a festa de ontem, pastor. Ontem eu não quis bagunçar a festa. Mas eu não gostei, como sempre eu não gosto, eu não gostei. Que saem dando palavra. Agora, o que eu estou falando? Por que eu estou falando com vocês? Porque teve gente da nossa igreja que também fez. Então, das duas, uma. Ou não entendeu o que eu expliquei, e espero que entenda hoje, ou não concordou comigo. Mas espera aí, eu estou mostrando na Bíblia, sim ou não, gente? Eu estou mostrando a palavra, sim ou não? Então, assim, nós temos que ficar com a palavra. Nós temos que ficar com a palavra, sim ou não? E nós vamos ficar com a palavra. Então, se você tem uma palavra, avisa a gente. Quem estava dirigindo, por exemplo, o culto ontem era o líder dos jovens, o Wesley. Avisa o Wesley. Wesley, eu tenho uma palavra. Ele vai perguntar para quem? Qual palavra? Para aquela irmã, para aquele irmão. E qual a palavra que é? A palavra que eu tenho é que Deus abriu a cova dela, por exemplo, né? Se fala uma coisa dessa, ele vai falar assim, depois a gente conversa, pode ser? Pode ser a gente conversar depois? Sim ou não? Sim. Ou Deus está abrindo cova? Ou Deus está trabalhando de coveiro? Às vezes ele está, não sei. Ele estava precisando de emprego e... Então, não podemos. Então, tratando-se de profetas, fale. Apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Quem são os outros? Diga, somos nós, pastor. Os mais maduros têm que julgar as profecias. Os mais maduros têm que julgar a profecia. Mas eu gostaria de julgar aquelas que foram faladas ontem. E agora, quem vai me falar o que foi falado? Eu gostaria de julgar. Você também, sim ou não? Sim. Mas e agora? A gente não sabe o que foi falado. Entende? Então, como nós trabalhamos nessa igreja? Se você tem uma palavra, pastor, então você está querendo impedir o Espírito Santo? Eu sei, talvez você está querendo se referir a 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos começar no versículo 16. Talvez você esteja falando sobre esse texto, eu quero mostrar ele para você. 1 Tessalonicenses 5, 16. Diz assim, regozijai-vos. Próximo. Orai sem cessar. Orar sem cessar é orar sem parar, sim ou não? É por isso que eu estou orando muito em outras línguas, porque ele disse. Próximo.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Próximo. Não apagueis quem? Isso, não podemos apagar. Pastor, então o que você está fazendo era apagar o Espírito. Mas vamos continuar lendo para ver o que ele fala mais. Não desprezeis o quê? Pastor, você está desprezando as profecias. Calma. Julgai o quê? E como julga? Se você não sabe o que foi falado. Então a gente não despreza, não. Uma pessoa veio, falou aqui, outra veio, falou aqui, outra veio, falou. Eu acatei sim ou não? Eu desprezei as profecias? O que eu fiz? Julguei rapidamente e disse, vamos embora, vamos com isso. A irmã foi abençoada, outra pessoa foi abençoada, as pessoas foram abençoadas. Então, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Próximo, para a gente só finalizar. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, gente, não podemos apagar o Espírito, mas o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sim ou não? Eu estava lá no versículo 27 de 1 Coríntios 14, e a gente continua, só para a gente não perder o time daquele texto. 1 Coríntios 14, 27, nós estamos lá, e depois nós vamos... Vai no 28 já de cara. 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Próximo. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Próximo. Se, porém, revelação ao outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Vem revelação para alguém, a gente pode dar a oportunidade? Pode? Pode. É assim que a gente está trabalhando aqui nessa igreja. Próximo. Porque todos podereis profetizar. Em que ordem, em que forma? Um após o? É todo mundo junto saindo? Agora sai no seu... Gente, eu fico angustiado. Quando eu vou em algumas de nossas igrejas, ou até de outros, e as pessoas saem no meio da multidão, dando palavra. Às vezes eles fazem isso no meu culto. Uma vez eu tive que fazer isso na igreja dos outros. Eu estava pregando na igreja, e eu tive que ser indelicado. Às vezes os pastores têm que tomar um tempo igual eu estou tomando para ensinar a igreja. Eu tive que ser indelicado. Eu disse, irmão. Ele estava dando palavra na hora que eu estava pregando. Irmão. Vem cá. Fala aqui para nós aqui o que você está falando aí. Fala aqui para nós na frente aqui, porque não pode fazer assim. Eu estou pregando e você está profetizando. Um após o outro quer dizer assim, primeiro eu, depois você, depois ele. Ou na ordem, um após o outro. Certo? Todos podem profetizar? Sim. Podem, o apóstolo falou, porque todos podereis profetizar, um após o outro. Mas esse mesmo Paulo que diz que todos podem, ele disse que, nesse culto, 2 ou? Por quê? Imagina aqui, que hora nós vamos sair daqui, se eu levantar aqui e falar, gente, seguinte, todo mundo aqui vai profetizar hoje. Será que é isso que ele estava querendo dizer? Quantas pessoas tem aqui? Mais de 100, não é? Aí eu falo assim, seguinte, gente, começa aqui, tá? Você vai começar você, depois a Jane, depois o pastor Souza, depois a Claudirene, depois Guta Luara, e assim por diante. Vai todo mundo profetizar. Que hora você vai sair daqui, gente? Tarde, sim ou não? É por isso que o apóstolo Paulo, apesar de estar dizendo que todos podereis profetizar, ele não está querendo dizer necessariamente que é hoje. Ele não está querendo dizer isso. Todos podem profetizar. Então, pastor, deveria abrir a oportunidade para todo mundo. É mesmo? Tem certeza que você quer? Vamos começar então? Só que fecha a porta aí. Porque vai ter que ouvir também, né? E por exemplo, os primeiros vai ter que ficar. E aí quando 9 da manhã. Mas calma, tá? Eu sei que você foi o primeiro, calma. Aí ele tentando dizer assim, pastor, eu já dei a minha aí, eu posso sair? Não, fica aí, calma, é apenas 9 horas da manhã agora, começamos o culto às 18, mas é 9 horas da manhã, porque algumas profecias não vão ser assim, rapidinho, né? Você sabe que algumas pessoas gostam de falar, né, Tiago? Vocês riram, ele gosta de falar? Então veja, eu ia ensinar outra coisa, né, ia edificar, mas... Eu estou aproveitando, porque assim, essa é a nossa igreja, gente. Estamos em família, sim ou não? Sim. Você está aprendendo? Sim. Você está concordando também? Sim. Mas também, não concordar com essa palavra exposta diante dos nossos olhos. Pelo amor
de Deus. Pastor, eu não concordo, não vejo assim. É uma questão simples. Olha para a palavra. Olha para a palavra. É uma questão simples. Olha para a palavra. O que a palavra diz? Porque todos podereis profetizar. Eu não sei se deu o horário dela ou se ela não gostou do que eu estava falando. Mas tudo bem também. Tem que ensinar a igreja de qualquer jeito, sim ou não, gente? Sim. Tem que ensinar a igreja. Porque assim, é desconfortável. Eu estou aqui no culto e as pessoas saem para dar a palavra. Não, na nossa igreja não. Diga não a isso. Sabe? Diga não a isso. Vamos combinar algo? Queria que todo mundo estivesse aqui hoje. Todo mundo, mas muitos devem estar assistindo ali. Vamos combinar algo? Se for perto de você, você vai abraçar o camarada e falar: ei, aqui não pode. A pessoa vai te olhar meio estranho, porque é comum em muitos lugares, né? Vai olhar assim, como assim? Não pode porque a gente tem uma ordem. Ah, você está apagando o espírito, né? Aí você fala: eu sei o que você está falando. É 1 Tessalonicenses, não é? Deixa eu ler o resto para você. Deixa eu ler tudinho para você não ficar lendo texto fora de contexto, versículo fora de contexto. Certo? Então, vamos lá, gente, vamos lá. Nós estamos aprendendo alguma coisa, não é verdade? Todos podereis profetizar um após o outro. Para quê? Para todos aprenderem e serem o quê? Temos sido consolados essa noite aqui? Pessoas foram abençoadas. Olha, vícios saíram. Começou comigo, né? Começou comigo. Eu tinha uma palavra que eu percebi no meu espírito que alguém estava passando por mim, que era inclusive a dona Sônia, e ela passou por mim e aí começou o mover do espírito. Estamos indo bem até aqui? Sim ou não? Estamos sendo abençoados, certo? E não tem que acabar também o mover, porque eu estou falando, essa palavra está muito dura? Está muito dura ou não? Está tudo bem aí? Veja, eu quero colocar todo mundo, eu quero colocar todo o meu povo na mesma página. Porque às vezes, olha, eu estou falando com amor, às vezes, eu não fui muito claro da outra vez. E pode acontecer isso. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós somos ensinados em outras igrejas, e eu cresci em outra igreja. Eu sei como que é isso. Em outra igreja de um determinado jeito. E aí você ouve aqui uma vez só a esse respeito, e às vezes não assimila, não capta, não entendeu bem. Hoje eu estou tentando parar mesmo para explicar, tá bom? Estou parando para explicar. Por quê? Porque eu quero que todo mundo entenda bem. E se tiver pergunta, eu vou deixar você perguntar agora. Quem tem uma pergunta sobre isso? É diferente o culto hoje. Já começou diferente mesmo. Já começou diferente, pessoas caindo para todo lado aí, já começou assim. Que tal deixar o Espírito Santo continuar? Alguém tem uma pergunta sobre o mover do Espírito? Eu estou pronto para responder. Eu venho estudando sobre isso há muito tempo. Então eu não estou falando porque eu tive uma ideia, acho que é melhor assim. Não, eu não acho que é melhor. Eu aprendi, eu fui ensinado. E agora estou ensinando. Então, às vezes as pessoas vêm das outras igrejas, como eu disse, eu também vim de outra. E às vezes nós somos ensinados por tanto tempo, ou vemos as pessoas agir de uma determinada forma por tanto tempo, nós achamos que aquilo é o certo. Então, nós acabamos achando que aquilo é o certo, pastor. Vocês dois também tiveram 17 anos na outra igreja. Eu cresci numa igreja. Vocês tiveram também tempos também em outra igreja. Então, nós ouvimos várias coisas, sim. Claro, vou pegar pega ali o microfone, por favor. Ele quer fazer uma pergunta, pastor Souza. Pastor, eu não tenho dúvida, tá? Sim. Eu tenho aprendido bastante aqui com a sua palavra, como eu falei aquele dia aqui, que eu tenho aprendido mais com o senhor do que de outra forma que o senhor tem me passado, né? Sim. Aquele dia que a gente falou aqui. Mas eu converso com bastante gente na igreja, sim, tá bom? Então eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu sei que pessoas têm essa dúvida, ok? Sim. Me permite? Claro, manda ver. Todo mundo recebe, todo mundo tem, no mover do Espírito, é igual para todo mundo? Todo mundo vai como eu posso dizer, receber da mesma forma? Um vai agir de uma forma, outro de outra, ou todo mundo é obrigado a agir da mesma forma? Não, o mover do Espírito não é assim. Isso também está ligado sobre os diferentes dons, a multiforme sabedoria e graça de Deus, tá? E também de acordo com a personalidade. Por exemplo, tem que todo mundo correr durante o mover do Espírito? Talvez esteja ligado a isso que você esteja perguntando.
todo mundo tem que sair correndo? Não. Se o Espírito Santo falar para mim para eu dar 2 pulinhos, eu tenho que correr? O que eu tenho que fazer? E também, por exemplo, vou tentar falar de diversas formas para ver se eu consigo atingir o objetivo da pergunta do Souza, do pastor Souza. Às vezes, porque o Espírito Santo ele não fala com uma voz humana, certo? Não é uma voz humana, é uma inspiração por dentro, já vai. É uma inspiração por dentro. Por dentro. Então você não ouve algo. E quando você tem uma inspiração por dentro, percebeu ou ouviu algo por dentro de você, você ainda vai, naquele sentido, você ainda vai passar pelo seu entendimento. Certo? Deixa eu ler aqui um versículo para você, que aí você vai entender mais ainda. Em 1 Coríntios 13, 9. 1 Coríntios 13, 9. Se eu não estiver respondendo, nós vamos de novo aí, tá bom? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Certo? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora veja, eu já vou falar dele. Eu posso ouvir algo do Espírito que é o mesmo que ele ouviu do Espírito, só que na hora da gente falar, a gente fala de maneira diferente. É igual sinônimo, sabe? Significa a mesma coisa, mas eu usei um sinônimo, ele usou outro, eu usei uma forma de expressão, ele usou outra, mas os dois, ambos falamos a mesma coisa que o Espírito disse. Às vezes, veja, existe uma dimensão no Espírito, no Espírito, que às vezes eu estou pregando, você já percebeu? Algumas pessoas têm isso, minha esposa costuma ter também, outras pessoas têm. A próxima palavra que eu vou falar, ela muitas vezes já sabe. Como? O que aconteceu hoje, ela falou que já sabia. Como acontece isso? Como ela sabe a próxima palavra que eu vou falar? Já que ela sabe, ela precisa levantar a mão e falar assim, deixa eu falar, eu quero falar. A próxima coisa que você vai falar e eu quero falar. Não. O que acontece nesse sentido? Ela está operando dessa dimensão. Essa dimensão é onde o Espírito Santo está operando. Então, quando Deus fala comigo para falar algo, ela capta da mesma dimensão. Igual ondas de rádio, sabe? Ondas de rádio, o seu rádio capta, o rádio deles também capta. Os mais novos não sabem o que é rádio, né? Rádio é um negócio... Tá. Então, assim, ondas sonoras são captadas, né, no rádio, porque o rádio tem um receptor. Então, você, se está acostumado com aquela dimensão, ou tem dons do Espírito operando na sua vida, às vezes você vai ficar sabendo de coisa. Por incrível que pareça, você está aí sentado e você sabe, agora o pastor vai descer e vai falar com a dona Sônia. Né? Agora, como que você sabe disso, que eu vou descer? E não só sabe que eu vou descer do púlpito, que eu vou falar com a dona Sônia, mas às vezes você sabe o que eu vou falar. Como isso? E se você sabe, era para você falar então? Não, é que você está operando da mesma dimensão. Às vezes a sua percepção está aguçada e você fica sabendo. Sabe o que causa problema na igreja? Porque pessoas estão no meio da congregação e o Deus deseja que todos nós sejamos espirituais ao ponto de captar coisas do Espírito, sim ou não? Captar coisas do Espírito. Agora, quando você chega numa maturidade, você acaba sabendo que não é tudo que você capta na dimensão do Espírito que você precisa falar. Tem outra coisa que eu quero dizer para você. Às vezes, eu achava. Toda vez que a unção vinha sobre mim, eu achava que todas as vezes eu tinha que me mover com a unção. Eu não estava acostumado a passar, que nem hoje, 9 horas com a unção. Imagina, eu achando, como antigamente, que eu tinha que sair me movendo com a unção. Eu ia passar o dia todo hoje me movendo no Espírito. Derrubando minha esposa aqui, o Guga passando, pai, eu já vou para a igreja. Não, receba aqui, receba. Aí a Sara veio, pai, você me leva lá, calma, antes de eu te levar, pega lá no Espírito. Imagina isso. O que você está fazendo, pai? Eles vão falar assim, pai, vai devagar. Aí o Thiago veio me dar um abraço, né? E eu segura um pouco mais. Fica cheio. O que você está fazendo, pastor? Só estou querendo que você fique cheio. Estou debaixo da unção. Então, aí eu descobri, sabe o quê? Porque não foi hoje o único dia que eu passei várias horas debaixo da unção. Não foi o único dia. Eu já passei várias vezes assim, debaixo da unção, por muitas horas. Dormi e acordei ainda com a unção. Sério. E aí eu fiquei pensando,
Ah, então não era para eu ficar me movendo no Espírito quando eu vinha a unção. Porque senão eu vou ter que ficar me movendo o tempo todo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui no Souza para eu concluir. Eu consegui alguma coisa com isso? Não? Consegui? Então, na verdade, a operação do Espírito primeiro, tem a ver com a nossa personalidade também. Tá? Por exemplo, porque em parte conhecemos. E baseado no em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, quando você recebe uma inspiração, para você profetizar o que você ouviu do Espírito, está baseado no nível de conhecimento que você tem. Por isso você vai colocar aquilo de acordo com o seu nível de conhecimento. É por isso que às vezes o Senhor mostra mesmo um caixão para alguém, mas esse alguém que recebeu o caixão fala: Deus está abrindo uma cova aqui. E às vezes Deus está dizendo: não era isso, não, você entendeu errado. Eu estou dizendo que eu estou livrando alguém da morte aqui. Está entendendo? Tipo assim, se você vê um caixão, o que você vai... Pastor, posso falar? O que foi? Eu vi um caixão, posso falar? Aí você vai chegar aqui, o que você vai interpretar do caixão? Se você é do tipo que aprendeu que Deus mata, na sua cabeça Deus vai matar alguém aqui. Agora, se você é do tipo que sabe que Deus não sai matando as pessoas assim, você vai dizer assim: Deus está livrando alguém da cova aqui. Deus está livrando alguém. Então, em parte conhecemos e em parte profetizando baseado no que conhecemos. E é por isso que é necessário o conhecimento para você sair operando nos dons do Espírito. Entendeu? Então assim, por que nós limitamos? É claro que está baseado no que Paulo falou aos Coríntios, mas por que nós delimitamos aqui uma forma de agir durante o mover do Espírito aqui na igreja? Porque nós sabemos que pessoas, às vezes as pessoas, elas nem eram crentes, elas já tinham visões, gente. A Jane, você já tinha visões antes de ser crente. Já tinha. Quando ela chegou na igreja, ela não parou de ter visões. Agora ela tinha que crescer espiritualmente e assimilar aquilo ali. Agora imagina, né? Vamos imaginar que ela chegou aqui hoje. Aí ela costuma ter visões no mundo, assim, converteu, veio para a igreja: pastor, tive uma visão. Aí no outro culto: pastor, tive uma visão. E sempre vai ter. Só que, se a gente não souber direcionar todo mundo aqui, vamos fazer assim, vamos por aqui e tal, não, isso não é assim, não é isso que Deus está falando, ela falaria baseado no nível de conhecimento que ela tem. Se ela chegou agora, que conhecimento ela tem? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Entendeu? Então, está baseado. Então, assim, o vaso, também, quando Deus fala, passa pelo vaso. Pastor, mas Deus falou, Deus usa tanto essa pessoa, pastor. Tenho certeza que foi Deus que falou aquilo. O mesmo homem que quando Jesus perguntou: quem os homens estão dizendo que eu sou? Um falou: e você é Elias, o João Batista e tal. E você diz o que, Pedro? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus virou para ele e disse: não foi carne, nem sangue quem te revelou. Se não foi carne nem sangue, quem que revelou? Deus, o Espírito Santo te revelou. Né? Poucos minutos depois, ele está dizendo, Jesus está contando: eu vou para a cruz, vou morrer e tal. E ele: não vai acontecer isso com você não. E Jesus olhou para ele e disse: arreda-te, o quê? O mesmo cara que estava agora mesmo tendo uma inspiração poderosa que veio de Deus, tem uma inspiração não poderosa mais, que veio do diabo. E Jesus tem que repreender: para trás de mim, Satanás. Ele não estava falando com Pedro, mas Pedro ouviu uma sugestão e liberou. Então, alguém que não tem maturidade... Porque se Pedro tivesse no nível de maturidade para entender que era necessário que Jesus morresse na cruz, ele não falaria a besteira que falou, porque o diabo soprou. Não, fala para ele não deixar isso acontecer, não. O Pedro ia fazer assim: para trás de mim, Satanás. Então, se você tem um nível de maturidade para saber que o que está sendo soprado no seu ouvido não é Deus, você vai repreender antes de falar. Você vai dizer: não, para trás de mim, Satanás. Deus não fala essas coisas, não. Então, o que acontece aqui? O que eu estou ensinando para você? Que o profetizar, ou o mover do Espírito, em todas as formas, ele está baseado também no nível de conhecimento que você tem, sobre o que você aprendeu. Está baseado nisso. Certo, gente? Vocês estão comigo? Então, deixa eu só pegar algumas. Tem microfone aí? O Tiago quer falar? Tá tudo bem eu responder mais algumas perguntas? Até às 9 da manhã? Não, brincadeira. Não quer mais falar? O que eu ia perguntar, você estava respondendo, você falou. Eu ia perguntar como você entende a voz do Espírito, mas você já estava respondendo. Certo.
Você já vai falar, deixa o Guto aqui. Ó, tô lembrando que o Osmar quer falar. Na verdade, é só para confirmar e testificar. Durante o louvor, na terceira música, eu tive uma inspiração de seguir por um caminho. A gente saiu a música para começar de uma forma, mas eu tive uma inspiração. Aquilo que o senhor falou de estar naquele... O Espírito Santo ele trabalha naquele nível, né? Naquela dimensão do Espírito, né? Então, eu creio que eu estava nessa dimensão porque, assim, eu já estava cheio do Espírito, a unção estava demais ali em cima, mas aí eu recebi uma direção sobre o que o senhor falou, sobre a unção quebrar o jugo. E aí, quando o senhor subiu e o senhor falou isso, a unção quebrar o jugo, aí eu entendi que era para a gente ir naquele caminho, porque o Espírito Santo já estava direcionando para aquilo que o senhor ia fazer. Sim, isso aí, boa. Se tá todo mundo nessa dimensão, por exemplo, a banda, se ela nem me ligou, nem me perguntou o que você vai pregar hoje, mas ela sabe porque sabe, ele vai por esse caminho. E ela flui naquilo, por quê? Porque está operando naquela dimensão. Então, é por isso que muitas vezes você vê aqui, como é que pode? Nem foi combinado de eles falarem tudo igual. Eu vou na mesma toada do pastor Souza. Certo. Aquele Somebody Love. Eu concordo com a gente, com o que o senhor está falando, dessa forma que deve ser acontecido o culto. Sim. Isso aí é prego batido e ponta virada. Certo. Mas na questão de algumas dúvidas de alguém, eu estava conversando aqui com a Suzana. Sim. Tem que ser julgado por todos a profecia. Por isso que nós não vamos sair falando e levantando para falar no ouvido de ninguém. Sim. Quando acontece uma questão de uma profecia de foro íntimo com um visitante, aí eu recebo do Espírito uma questão de foro íntimo e como que eu faço? Eu vou falar com o Senhor para ser julgado por todos e como acontece a situação Boa, a agora? sua pergunta encaixou certinho. Muito bom. Eu vou explicar, tá? E é muito necessário falar sobre isso, Osmar. Veja, vou pegar um exemplo prático, tá bom? Deus falou que tem uma pessoa específica aqui que está traindo a esposa, tá bom? E Deus falou mesmo aquilo. Agora, o que faz? A gente vai trazer aqui na frente, pastor falou, aí eu vou aqui, pego o microfone. Então, seguinte, nós vamos todo mundo julgar, tá bom? Fulano, você está traindo sua esposa e tal. Não. O que nós vamos fazer nesse caso? A pergunta é ótima. O que nós vamos fazer? Obviamente, ele também não vai poder ir lá. Só que ele tem que pegar aquele que ele considera maduro dentro da igreja para ele falar aquilo. Certo? Para ele falar aquilo. Por exemplo, vamos imaginar que foi você que teve essa percepção, impressão, visão, qualquer coisa nesse sentido. Você vem no pastor e fala. Você pode escolher o pastor Edson, o pastor que você achar que eu não vou falar com aquele pastor ali, tá bom? Você vai lá e fala, pastor, seguinte, eu tenho essa impressão, né? A gente precisa averiguar isso. Mas parece que fulano de tal, se for uma visão, você conta, foi uma visão assim, fulano de tal, parece que está acontecendo isso aqui. O que vai acontecer? Ele vai chamar vocês dois vão chamar aquela pessoa, não precisa falar para mais ninguém, entendeu? Não precisa ser ao público. Chama aquela pessoa, vamos conversar. E a pessoa madura, ou pode ser você maduro também, mas a pessoa madura nessa conversa, ela vai conseguir chegar lá. Vem cá, o Senhor mostrou algo para nós, mostrou algo para ele. Você tem algo para contar para nós. Antes que a gente fale, conte você o que você tem para falar. Está acontecendo alguma coisa, o Senhor quer ajudar você. Porque às vezes as pessoas pensam que o Senhor está mostrando só porque Ele quer castigar as pessoas. Às vezes Ele quer sarar. Corrigir, mas sarar. Ele corrige. O pai corrige o filho que ama. Sim ou não? Agora, todos somos filhos, certo? Se o Senhor mostra alguém que está praticando isso, Ele mostra porque Ele quer matar a pessoa? Não, Ele quer corrigir. Ele quer dar uma chance para essa pessoa se arrepender, acertar aquilo ali, certo? Ele quer dar uma chance para corrigir. E é por isso que esse tipo de coisa não deve ser falado publicamente. E encaixou tão certinho, eu nem pensei em pregar sobre isso hoje, tá bom? Pregar sobre esse assunto, não pensei. Mas ainda bem que você fez essa colocação, porque de um modo geral as pessoas acabam pensando, quer dizer que se eu ver um negócio desse, deixa comigo, eu vou... Mas a gente não ia deixar passar, né? Porque alguém vai ter que falar para um de nós. Né? A gente não ia deixar passar. Vai ter que falar para um de nós. Imagina, falou ali para o pastor Roberto que está havendo uma traição. O pastor Roberto não vai nem deixar chegar no púlpito para mim. Ele já vai tratar ali, o pastor Vinícius vai fazer isso, o pastor Souza vai fazer isso. Cada um dos pastores vão tratar antes de chegar lá. Não vai nem precisar chegar lá. Entendeu? Vem cá. Imagina, o pastor Souza recebeu alguém que falou assim, olha pastor,
Está acontecendo isso, 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 isso. Pastor, você já vai pegar esse camarada, vamos conversar ali? Vamos ali atrás na sala ali. Certo, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão compreendendo essa parte? Por quê? Deus, Ele pode dar esse tipo de coisa? Pode. Só que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Às vezes também pode ser um blefe. Sim ou não? Normalmente quando eu saio movendo no Espírito, eu não saio dizendo, eu tenho certeza que é isso aqui. Não, eu falo, eu tenho essa impressão. E deixa eu te falar mais. Às vezes eu sei de que lado que está, às vezes eu sei se é homem ou mulher, mas na maioria das vezes eu nem falo. Deixa eu te contar por quê. Olha só, você vai aprender isso. Um pastor amigo meu foi pregar numa certa cidade e ele estava desenrolando para mover no Espírito, certo? Desenrolando e aprendendo a mover no Espírito. E quando você está aprendendo a mover no Espírito, você tem que ir devagar. E esse meu amigo, ele estava movendo no Espírito, ele teve uma percepção, depois que ele pregou, ele apontou para a mulher e disse, olha, eu percebo você, é você? Eu percebo aqui você. Ela disse, não, eu não. Não, é desse lado aqui, então é você? Ela disse, não, também não sou eu não. E esse meu amigo, que estava aprendendo a fluir no Espírito, como você acha que ele se sentiu depois de 2 erros assim? Deu ruim, não é? Só que ele estava certo e não era aquelas pessoas ali. Era naquela região. Ele tinha uma impressão que era naquela região, por isso ele ficou. Então é você. Não, também não sou eu não. Ele tinha uma impressão que era aqui e era aqui. Porque depois, como que você sabe disso, pastor? Porque depois a pessoa falou, não, pastor, sou eu aqui. A pessoa estava atrás. Sou eu aqui. Certo? Certo. Agora, veja. Enquanto ele está errando aqui, se aquela pessoa não aparece, como ele sai desse culto? Então, qual que é o mais sábio fazer? Eu tenho uma impressão que é por aqui. Eu acho que é na segunda fileira. Só que eu não vou falar. Eu vou falar, gente, alguém desse lado aqui, ó. Mas eu sei que é na segunda fileira e ainda sei que é mulher. Na segunda fileira é mulher. Só sobrou você. Na segunda fileira, mulher. Só sobrou ela. Então, eu sei que está ali. Eu sei que é mulher. Às vezes, às vezes acontece isso comigo. Eu fico percebendo. Só que eu não vou me arriscar. Deixa eu ficar melhor nisso. Deixa eu ficar mais afiado. Entende? Então, quando você está começando a mover no Espírito, você vai devagar, começa a sondar, tipo, você chega perto e fala assim, aconteceu alguma coisa na sua casa lá? Ai, por que você está perguntando? Não, assim, tipo, mas o que você quer saber? Tipo o quê? Não, assim, tipo, tá entendendo? Vai devagar, vai sondando. Todos podereis profetizar. E deixa eu te falar uma coisa, igreja é o lugar de aprender, mas não necessariamente o único lugar de mover, você tem que mover no mundo. Deus deu habilidades para nós e às vezes nós ficamos pensando que é dentro da igreja. Aí todo mundo quer aparecer e mover e tal. E lá no mundo, lá no trem, no ônibus, no trânsito, ninguém move. E o Senhor falando e você fica segurando. Ah, eu não tenho coragem de falar não, mas na igreja quer falar. Na igreja quer falar. Deus está ensinando você hoje, inclusive hoje Ele está ensinando você, para você mover na igreja, aprender na igreja e mover lá fora. Porque a hora que você estiver simplesmente passando por alguém, o Senhor vai falar, fala para ele. Fala para essa pessoa que passou do seu lado. O que você tem que fazer? Vai lá, sonda a pessoa. Oi, tudo bem? Tudo. Aí você começa a sondar. E começa a fazer uma pergunta daqui ou dali, como quem não quer nada. Porque você tem uma palavra. Aí quando você começa a fazer pergunta, você vai chegar no ponto onde daqui a pouco você vai poder sapatear assim e dizer, o Senhor me disse, aleluia. Não é bonito isso? Mas antes você precisa checar. Entendeu? Depois que você checou, você pode dizer, o Senhor me disse. Aí você sapateia, roda 3 vezes e fala, brincadeira, não faça tudo isso não, que é pura besteira. Tá bom? Pura besteira. Mas estão aprendendo alguma coisa aqui? Então todos podereis profetizar. Agora, veja, essa é uma igreja madura, uma igreja que aprende esse tipo de coisa. E eu estou falando isso porque os nossos jovens vão lá na outra igreja. E quando os nossos jovens perceber os outros fazendo, não vai fazer. Porque vai chegar aqui, vão me avisar, eu vou falar assim, gente, eu ensinei vocês lá, você estava lá, inclusive eu olhei para sua cara a hora que eu estava falando.
Eu dei uma olhadinha para você a hora que eu estava falando, meio de lado, só para ver se você entendeu, e ainda você quer fazer isso. Brincadeira, essa parte aqui só foi para tirar graça, tá bom? Eu não dei uma olhadinha assim, não. Dei não. Você quer falar? Tinha outras perguntas, gente. Parou no Osmar, mas tinha outra. Já vou acabar já. O meu, na verdade, não é uma pergunta. Eu quero contar. Quando eu vim para cá, Sim. Deus me usava bastante na outra igreja em profecia. Certo. E aí, quando eu vim para cá, e aí não podia ficar entregando profecia, eu fiquei com raiva primeiro. Porque eu falei, o pastor está querendo paralisar o dom de Deus na minha vida. O dom de Deus. Tirando o meu dom, pastor, como assim? Você não quer deixar eu entregar as profecias? Aí eu fiquei com raiva. Aí fechei meu coração e falei, também nunca mais vou entregar nada para ninguém. E aí depois, para você ver como que a maturidade mesmo é algo tremendo da parte de Deus, que você vai entendendo, né, quando você vai ficando mais maduro, você vai entendendo o perigo que é isso. Muitas vezes você ser guiado pela sua emoção para entregar algo para alguém. E aí aqui eu aprendi que eu vou receber do Espírito, mas não significa que eu tenho que entregar na mesma intensidade que eu recebi ou no mesmo momento que eu recebi. Se foi Deus que me deu, eu não vou esquecer. Porque eu tinha um certo problema de esquecer as coisas. E eu pensava assim, se eu não entregar agora, eu vou esquecer. Só que não, as coisas, Deus sabe fazer as coisas. Ele faz de forma ordenada, assim, sabe? Orquestrada. E se Ele que me deu, eu não vou esquecer. Quando eu tiver a oportunidade de falar, Ele vai me dar o que falar e ainda até acrescentar mais coisas. Então, isso para mim, esse ensino para mim foi muito precioso. E aí, depois, com o tempo, eu fui entendendo, aprendendo. E aí, hoje, eu consigo. Quando Deus me entrega, eu vejo o momento que é para entregar ou não. Aí, chamo o Senhor, falo e dá tudo certo. Isso mesmo. Eu li 1 Coríntios 14, 30. Acho que eu li o 31, né? Põe no 31. Eu já vou. Eu sei que tem uma pergunta aí. É comum, claro que é. Você está acostumado de um jeito. É comum, é sim. Você está acostumado de um jeito. É por isso que eu disse, às vezes você já ouviu falar, mas não assimilou. E hoje eu estou tentando falar de uma maneira mais clara para você assimilar. Eu também não estou com raiva de quem falou ontem. Não estou com raiva. As pessoas não sabem. E se o pastor delas não ensinar, elas nunca vão saber. Agora, eu vou ensinar a minha igreja. Sempre eu falo essas coisas, não falo? Vocês estão comigo há muito tempo. Sempre eu falo essas coisas. E eu sempre vou falar. Porque todos poderiam profetizar. 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Próximo. Porque Deus não é de confusão e sim de... Veja, Ele é um Deus organizado. Deus é um Deus organizado. Ele não é Deus de confusão. Aí, aquela irmã lá que foi para o monte, porque era no monte que ela recebeu, aconteceu, ela não era da nossa igreja, mas agora é. Ela recebeu lá no monte que o marido dela estava traindo ela. O marido dela estava traindo ela. Ela chegou em casa daquele jeito. Faca no dente. Quero saber. Manda aí. Eu tenho algo que eu acho que seria interessante. Como eu faço para diferenciar se é a voz do Espírito Santo ou não, e o que são espíritos familiares? Ok. Vou começar pelos espíritos familiares. O diabo e os demônios, eles são organizados. Jesus que falou que eles são organizados, viu? Eles são organizados. E quando ele falou assim, Satanás, se estiver expulsando Satanás, o reino dele está dividido. Quer dizer, o diabo não se divide. E às vezes a igreja se divide. Então, o que são espíritos familiares? São demônios, espíritos malignos, que são mandados para famílias e eles ficam lá por anos, acompanhando aquela família. São familiares, entendeu? Familiares. E às vezes eles vêm lá de trás, esses demônios, acompanhando aquela mesma família. Por isso que são espíritos familiares. Então, às vezes, quando as pessoas vão nos lugares, sabe, para alemão, ou cartomante fala alguma coisa lá, e acerta, eles pensam que é Deus. Há espíritos familiares que acompanham aquela família, sabe o nome do tataravô, sabe a cor, sabe tudo, e começa a falar, a pessoa fica, só pode ser Deus. Como que sabe disso daí? E aí, eram espíritos familiares operando. Essa pergunta deu? Satisfez? A outra é como discernir a voz de Deus. Na verdade, quando você
começa a se familiarizar com ela. Por exemplo, como eu sei a voz da minha esposa? Pela familiaridade que eu tenho com ela. Como ela sabe a minha voz? Pela familiaridade. Então, você vai... É por isso que no início, eu não saio falando o que eu ouvi, porque eu ainda estou tentando decifrar e entender se é Deus ou não. Mas depois você começa... sabe, gente, por exemplo, hoje aqui, antes eu fazia isso com mais cuidado, mas hoje eu tive uma impressão e eu sabia que Deus me falou algumas coisas. Por exemplo, falou comigo sobre o Igor, falou comigo sobre a dona Sônia, falou comigo, falou para mim, ela vai passar por você aqui e ela vai receber a unção e outras pessoas virão depois. Deus me falou tudo isso. Como eu sei que foi ele? Familiaridade. Eu estou acostumado com aquela voz, e não é uma voz aqui, ok? Parece que é, mas não é. E parece também um pensamento, mas também não é um pensamento. Eu só pensei aquilo. Então no início você fica assim, será que é o meu pensamento ou será que é o pensamento do Espírito? Você fica assim. Você falou o quê? Aí ele fala na sua consciência, ela falou, tinha mais uma pergunta ou não? Já estou acabando. Pastor Ricardo agora. Essa questão das pessoas que chegam, recebem algo da parte de Deus e vêm falar para você, você tem que estar bem ligado, né, para julgar aquilo. Sim. Eu lembro que uma vez eu fui na casa da minha sogra e um rapaz me encontrou na rua e eu vi que ele veio cambaleando, né, ele parou na minha frente e falou assim, Barão, tem uma palavra para você. Aí eu olhei bem para ele e ele falou assim, ó, você tem que parar de beber. E ele que estava bêbado. Aí eu pensei, acho que essa palavra é para ele e ele está entregando para mim. Interpretou errado. Isso. Aí eu falei, irmão, acho que essa palavra não é para mim, né? Eu acho que essa palavra é para você. E aí eu também lembrei de outra, que a gente estava no acampamento que o Herênio pregou. Lembra que ele ministrou no acampamento nosso? E naquele movimento ali, né, das pessoas ministrando ali, na verdade o Herênio ministrando e o mover do Espírito acontecendo, um irmão chegou em mim e falou assim, tem uma palavra para você, Ricardo. Eu vejo você afundando num buraco muito fundo. Aí eu pensei, o único lugar que eu estou mergulhando é no Espírito. Então bora. Então, irmãos, vamos parar com essa palavra aqui. Eu sei onde eu estou chegando, onde eu estou indo, que buraco que eu estou entrando. É o buraco do Espírito Santo para receber mais de Deus, não é esse. Então a gente tem que saber aonde nós estamos e julgar aquilo, né? Sim. Não receber. Eu leio os livros do Kenneth Hagin desde 1994. Então eu aprendi essas coisas já naquela época. E aí, eu não era nem pastor e nem era membro do Verbo da Vida. A minha família e eu estamos no Verbo da Vida há 21 anos, né? Desde 2003, final do ano de 2003. Então, antes do Verbo da Vida, a minha esposa e eu estávamos lá num culto de oração. Era num culto de oração na casa da mãe da Viviane. E a mãe da Viviane pastoreava já a igreja e ela tinha um pregador lá, que era um suposto profeta. E ele estava lá pregando. E aí fiz um círculo de oração e por acaso a Viviane e eu estávamos naquele dia na casa e a minha sogra chamou a gente para orar junto. Vamos orar juntos aqui, vamos. Então a gente fez aquela roda, tá? E esse homem, ele era o profeta, vamos dizer, o profeta da vez, que chegou para pregar na igreja dela e tudo, né? Ele era o profeta da vez. Só que a minha sogra disse para mim assim, você ora. Eu não era nem pastor, tá? Ela disse, você ora? Aí eu falei, tá bom, eu oro. Eu não estava nem feliz porque ela chamou eu para orar. Eu, tímido, com vergonha, eu tive que criar coragem para orar. Entende? Imagina, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Ela falou, eu oro, tá bom, eu oro. Oro sim, deixa comigo. E aí, eu fui aqui para orar. Só que, gente, eu vi a cara do profeta. A inveja se levantou nele assim, ó. Se ele soubesse que eu não estava nem a fim de orar, que eu deixaria ele orar, mas a inveja se levantou nele na hora, assim, ó. Imagina, só por causa de uma oração, gente. Como é que pode, né? Às vezes eu estou nos aniversários e eu falo assim, ora no meu lugar aí, vocês. Eu aparecer? Aí ele, cara, não deu outra. Eu pensei, ele é o profeta. Daqui a pouco ele vai vir sapateando. Você lembra? Daqui a pouco ele vai vir sapateando. O que você acha que aconteceu? Tem uma palavra para você e era para mim. Adivinha? Correção ou você acha que era bênção? O que vocês acham? Correção. Quase isso. Eu não lembro as palavras. Quase mais de 20 anos. Eu não lembro exatamente. Tipo, foi no ano 2002, eu acho. Sapateou, pá, e veio pra mim. Eu já tava esperando, gente. Sério, eu já sei como que é. Eu conheço isso, eu já sei.
A hora que minha sogra me chamou para orar, que eu vi a cara dele, eu falei, vai dar ruim isso aqui. Aí ele veio e me deu uma palavra. Pá, pá, pá. Aí quando acabou aqui, eu fiz assim, ó. Vem aqui no cantinho que eu quero conversar com você. Aí ele veio. Eu falei assim, se o Senhor quiser falar, e era o tempo que eu estava mais orando. Se o Senhor quiser falar comigo, Ele vai falar. Falei para ele, olhando na cara dele. Mas você, no seu caso, deixa Deus primeiro falar com você. Não faz mais isso que você fez agora, não. Deixa Deus falar com você. Ele, tá bom, desculpa. Imagina, eu era bravo antigamente, viu? eu era bravo. Então imagina a seriedade assim, tipo, se o Senhor quiser falar comigo, Ele vai falar. Agora deixa Deus falar com você. Você entendeu? Sim, entendi. Gente, sabe o que aconteceu logo depois? Mandaram ele embora lá da igreja, porque ele estava falando várias profecias assim, tipo, não era, Viviane? Várias profecias que estavam assim, bagunçando. A minha sogra fez ele andar um pouco. Microfone. Minha sogra fez ele andar. Mas, sabe, meu Deus, inveja porque eu orei. Fala sério. Faz um comentário. Voltando àquilo que o Guga estava falando, né? Eu lembro que quando eu comecei a vir para a igreja e me expor, eu queria me mover também. Só que aí, por ouvir sobre os espíritos familiares, eu comecei a ter medo, tipo, de desejar tanto, porque Paulo fala para a gente desejar os dons também. Só que aí eu fiquei com medo de desejar tanto a ponto de abrir uma porta para me mover errado, né? E aí, me expondo aos livros do Reagan, ele explica que quanto mais da palavra a gente tiver, menos erro a gente vai cometer, porque a gente vai saber no mesmo momento quem foi que falou e a forma de agir. Isso, muito bom. Esses comentários são bons. Vocês foram abençoados hoje?